Hoje o nosso tema vai ser a Revolução Francesa, tá certo? É um tema muito interessante, tá bom? Inclusive é uma das continuidades do nosso tema das últimas aulas. A gente lembra uma coisa muito importante, eu sempre vou dar prioridade para tentar comparar para vocês os dois contextos, da Revolução Puritana e da Revolução Francesa, tá bom? Primeiramente, a gente pode ver algumas questões aqui, como o conflito social, a gente vai ver a formação de grupos também, a gente vai ver na nossa próxima aula sobre jacobinos, girondinos, ou a planície, ou a média, ou o centro, que a gente vai ver que essa separação influenciou também para os conceitos de direita e esquerda também, hoje em dia. E a gente vai ver a importância disso tudo aqui, tá bom? Inclusive desses ideais tão desejados, tão buscados, que as pessoas querem tanto. Ou seja, como eu falei para vocês, esse ideal, a gente não pode esquecer a frase. Qual é a frase, pessoal? A frase é liberdade, o que mais? Fraternidade. Igualdade. Ou liberté, fraternité. Igualdade e fraternidade. É os ideais da Revolução, pessoal. Da Revolução não só, mas do iluminismo que influenciou a Revolução. E aí, pessoal, é interessante a gente saber o contexto da França também. Liberté, igualité, fraternité. Então, pessoal, aqui vai a dica de filme para vocês também, tá bom? Danton, o processo de revolução. A gente vai ver, pessoal, que existe esse pessoal, eu vou até escrever para vocês porque é importante vocês lembrarem desses nomes também. Esses personagens são Danton, também o Robespierre, personagens como Danton, Robespierre. Outro personagem importante aqui para a gente lembrar do nome dele é um cara chamado Marat. Esse é um nome meio difícil para a gente porque não é tão comum para a nossa língua aqui. Por isso que eu escrevi o nome dessa galera. São personagens importantes. E esse Danton, o processo de revolução, nesse filme, eles vão tentar narrar o contexto. Eu gostaria que você, se você for assistir esse filme para estudar para as provas, para as aulas, sempre é bom você estar atento aos detalhes, tá bom? Por exemplo, o filme ele já começa uma mulher que ela está ali, ela seria uma empregada e também uma espécie de educadora nos princípios da Revolução. E as pessoas então elas eram educadas para gravar não só as questões da escola, as questões de história, mas a criança no caso, ela sofria castigos físicos para gravar os ideais da Revolução Francesa. Isso é muito significativo. Por isso, a gente tem que ver os detalhes. A gente não vê esse filme como se fosse um filme assim de continuidade, um filme de ação. A gente observa cada detalhe, cada detalhe. E Robespierre Danton, que é o principal personagem do filme, sobre Danton, o processo de revolução. Danton é um personagem carismático, um personagem que movia as multidões, que fazia discursos, um personagem que estava, junto com Robespierre, em volta da liderança desses destacamentos. E tudo isso tinha a ver, pessoal, com o processo de revolução. E depois da Revolução Francesa, que a gente vai ver aqui, o filme já fala que é depois do que a gente vai falar agora. Depois disso, pessoal, há essa disputa e um período do grande terror, como a gente vai falar um pouco agora, tá bom? Agora, é importante para a gente trabalhar um pouco a respeito do que acontecia antes da Revolução Francesa, tá bom? E a gente eu elenquei aqui, pessoal, também alguns motivos
alguns motivos aqui para a gente ver a respeito de que colaboraram para a Revolução Francesa, tá bom? Por quê? Porque a gente vê aqui, pessoal, um grande período de injustiças. Um grande período não só de injustiças, mas de problemas, tá bom? Não basta apenas você ter dificuldades na sociedade, você tem que ter uma crise, uma coisa assim que possibilite que tenha uma crise muito grande, uma crise generalizada, um problema assim, progressivo. E aqui, pessoal, a gente tem todo o contexto para isso. Era tipo uma bomba relógio, estava tudo preparado para dar uma explosão, uma bomba muito grande, ter um problema muito grande na sociedade, e nesse caso a revolução. Vocês lembram do contexto do conceito de revolução? Da mudança completa, de ter uma destruição do regime anterior e agora um novo regime. Se você pensava uma coisa, agora você pensa o extremo oposto, tá bom? E o absolutismo, quais as características dele, como a gente falou? Um rei com direito divino do rei, um rei que poderia fazer algo que ele quisesse, tá bom? Ainda o contexto desse contexto agora esclarecido, um rei que diz que tem princípios iluministas, mas na realidade ele só adapta os princípios iluministas ao que ele gosta, ao que ele quer, tá bom? E aí, pessoal, a gente tem também o feudalismo, um regime de economia feudal, num país que precisa crescer economicamente. Um regime feudal, pessoal, não era o ideal, não era o melhor para fazer o país crescer, tá certo? Sabe por quê? Porque o regime feudal é ligado à terra e ele não tem uma produção de valores muito grande, não tem o desenvolvimento, não tem aquela questão do mérito, não tem aquela questão de ter um artesão especialista e um artesão que vai entrar e produzir para que sejam criadas as primeiras fábricas. Então, o regime na França, um país extremamente populoso, como eu coloquei para vocês aqui, qualquer dúvida no quadro que vocês possam perguntar, que tinha, quanto mais população, também maior a crise, um país agrário, um país de muito campo, sem muita cidade, sem muito desenvolvimento. E outra coisa também, pessoal, se já tinha pouco recurso, tinha duas coisas aqui que drenavam muito do recurso do povo. Primeiro, são as injustiças, tá bom? Presta atenção nisso, tá certo? A nobreza, digamos assim, a nobreza gasta 1 milhão em uma festa de 6 dias no Palácio Real, no Castelo Real. Lá no Castelo de Versalhes. Passou uma semana fazendo festa. Quem é que vai pagar a conta da nobreza? Os impostos. E o imposto está sobre quem? Os camponeses e a burguesia. Tá bom? O processo da burguesia, da formação da burguesia, pessoal, é quando os camponeses que estavam ligados à terra, eles começam a ter empreendimentos. De repente o camponês ele faz uma padaria, de repente o camponês ele faz um estabelecimento que ele vai ali fazer reproduções de imprensa, vai fazer uma imprensa, vai reproduzir papéis, tá bom? A gente vai ver daqui a pouco a importância fundamental disso. Então, pessoal, só faltava uma besteirinha e aconteceu. Só faltava um estopim, uma coisa que colaborasse mais ainda para uma revolução, a Revolução Francesa, tá bom? E o que foi isso, pessoal? Foi justamente um período de fome, desastre natural. Com a exploração das florestas, o clima ele se tornou mais difícil para haver produções no campo. E por causa disso teve um período de grande fome, tá bom? E com essa grande fome, com o abuso da nobreza, do rei, do papa, com o abuso dos gastos, por favor, vou fazer silêncio, tá bom? Com os gastos, tá certo? Com tudo isso, o que acontece? O povo, então, eles tinham que trabalhar 3 dias para comprar um pão, entendeu? Imagina, você que se alimentar com pão, 3 dias trabalhando, era fome, falta de saneamento básico, não tinha encanamento, não tinha água encanada em casa, não tinha conforto, não tinha coisas básicas como pão. E aí, pessoal, era as ruas todas sujas de coliformes e destruição, e ratos, morte, e uma coisa muito terrível, tá bom? Coisa muito terrível mesmo. Muita fome, dor, desespero para a maioria da sociedade. Veja bem,
97, 98%, grande parte, mais da metade, quase a totalidade da sociedade, ela era da galera camponesa e burguesa, tá bom? 2% a nobreza e aproximadamente 1% o rei, o papa, a corte, tá bom? Então, pessoal, o que acontece? Tanto é que o burguês, ele tinha que comprar o direito dele de nobreza para ele ter alguns direitos da nobreza. Ou seja, vocês ainda lembram da questão do feudalismo, que os direitos eram ligados ao nascimento. Aqui você ainda pode comprar, mas não tinha esse negócio de mérito, de você buscar melhores condições de vida. Você poderia trabalhar o que trabalhasse, mas você ainda permanecia como burguês ou camponês. Tá no terceiro estado. É assim que é desse jeito, nessa época, tá bom? Se você nasceu pobre, é a vontade de Deus que você morra pobre. Entendeu? Desculpa. Tá certo? É nessa época, né? E como eu falei para vocês, as injustiças. Tanto é que chegam os religiosos puritanos, Oliver Cromwell, ele é um dos principais a dizer o seguinte: olha, ao contrário do trabalho, porque eles tinham o catolicismo da época tinha um trabalho com uma maldição divina, tá bom? Mas aí, pessoal, para a questão dos puritanos, dos calvinistas, o trabalho, ele foi criado por Deus, porque Deus criou Adão e Eva para cultivar o jardim, cultivar e guardar o jardim. Enquanto o católico enxergava o seguinte: o trabalho foi criado depois, Adão vivia descansando, ou coisa parecida, e depois disso o trabalho teve a dor, o sol do rosto, o cansaço, a morte, você trabalha e a terra te dá espinhos. O Oliver Cromwell não acreditava nisso. Ele dizia o seguinte: o trabalho foi criado por Deus, é abençoado por Deus, mesmo que tenha pecado, trazendo cansaço, tá bom? E aí, pessoal, para vocês verem, o trabalho então é visto de forma muito errada aqui, muito mal, uma coisa do pecado, uma coisa ruim, mal necessário para a galera que é influenciada pelo catolicismo, tá bom? No período. Inclusive, uma coisa muito importante, como eu falei para vocês, tem pessoas mal intencionadas em todos os lugares. E aqui nesse período de muita corrupção na igreja, tinha muitas pessoas mal intencionadas, tá bom? Outra coisa importante, nesse mesmo período, pessoal, na Inglaterra ocorria processos, ocorria a primeira Revolução Industrial, mudanças muito significativas, e também tinha muitas crises, teve muitas revoltas, mas não teve uma revolução geral. Por que não teve uma revolução geral na Inglaterra? Historiadores defendem que foi por causa da mudança social ocorrida por um grupo de pessoas que estavam ali, que estavam promovendo pregações, estavam promovendo mudanças sociais, estavam indo nas minas de carvão, onde o povo estava sofrendo, como na Revolução Francesa, e estavam tentando trazer para eles novas ideias de transformação social, ideias de mudança, ideias de valores da vida. Eu estou falando agora do que a gente chama de grande despertamento na Inglaterra, o primeiro grande despertamento que houve com George Whitefield, John Wesley, Daniel Holland, Owen Harris. O que eu quero falar com isso, pessoal? Eu quero falar que o terceiro estado na Inglaterra ele foi apaziguado, mas aqui o terceiro estado da França ele se revoltou, tá bom? E se revoltou de tal forma, pessoal, que ocorreu o seguinte: depois dessas leituras aqui a gente vai para cá rapidamente, tá bom? É um processo. Por que a gente não fala, pessoal, de revoluções francesas? Porque o processo de Revolução Francesa é um processo que tem semelhança em todo o seu processo. A gente está falando aqui, pessoal, de um processo que envolve um período de 60 anos e que há essa divergência. Peraí, esse processo ele terminou com Napoleão Bonaparte ou ele continuou? Tá bom? E a gente percebe, e a gente fala um pouco mais a respeito do iluminismo. Os ideais iluministas permaneceram com Napoleão, e Napoleão é o responsável por levar os ideais iluministas para toda a Europa. A gente vai ver, pessoal, que o Napoleão Bonaparte ele é o responsável por conquistar quase toda a Europa, tá bom? Quase que ele conquista o mundo, tá certo? E veja bem, porque ele ia conquistar as nações mais poderosas da Terra. É um processo, tá bom? A gente vai chegar em Napoleão logo, vai ser bem interessante. E aí, pessoal, o que acontece? Tudo entra num problema muito grande, por quê? Porque teve a fome, teve os problemas no campo. E aí, pessoal, chega alguém da nobreza e ele vai lá e publica o que a nobreza gastou, tá bom?
chega lá e ele publica para o país todinho aqui quem é da imprensa, tá bom? Lembre de uma coisa, quem domina a imprensa, domina a sociedade, tá bom? É muito importante. Por quê? Porque poucas são as pessoas que têm a capacidade de criticar o que a imprensa está dizendo, tá bom? Quem domina os telejornais, quem domina a imprensa, geralmente domina a sociedade. Por quê? O cérebro das pessoas, a narrativa, o que as pessoas acreditam, tá bom? Então, na imprensa é publicado os gastos do pessoal. Aí os camponeses do terceiro estado estavam passando fome 3 dias para comer um pão. Isso é só um exemplo, tá bom? E lembrando também que a gente está falando de um resumo do assunto, ainda tem muito mais coisas, se você quiser se aprofundar. Eu não quis complicar o assunto para vocês. Para você terem uma ideia, isso aqui, esses 3, pode se transformar em 12, tá bom? Em 12 diferenças sociais, tá bom? Mas eu não vou complicar para vocês. E o que acontece, pessoal? Ele publica isso na imprensa, aí o pessoal pensa assim, olha, para onde que está indo meu dinheiro? Meu dinheiro está indo para pagar um milhão de reais para a galera ficar fazendo festa maluca, ficar se banhando de queijo, por exemplo, entendeu? Ficar tomando banho de queijo e ficar igual louco, entendeu? Eram umas festas muito, digamos assim, maluca mesmo, tá bom? E eram muitos gastos. Aí o povo pensa o seguinte, peraí, eu estou morrendo para um cara bagunçar com minha vida e meus gastos. O que eu vou fazer? Revoltar, entendeu? Vou me revoltar, tá certo? Aí qual é o primeiro processo que acontece? É parecido com as revoluções inglesas, tá bom? Por quê? É reunir os Estados Gerais, como foi lido pra gente, tá bom? Depois de aproximadamente 100 anos, se reúne Estados Gerais. Mas agora, pessoal, Estados Gerais tinha 3 votos, tá bom? Era um voto do rei, um voto da nobreza e um voto dos camponeses. Aí a nobreza, ela vai votar a favor dos camponeses ou do rei? O que vocês acham? Do rei, é claro, porque a nobreza tem muitas relações com o rei, a nobreza é amiga do rei. Quando o rei tem festa, ele diz, nobreza, vem pra cá, vem fazer a festa, tá bom? E aí o que acontece? O terceiro estado perde, tá bom? E aí começa os processos revolucionários ali no campo, tá bom? E aí, pessoal, tanto no campo quanto na cidade tem esses processos revolucionários. Tem a diferença do grande medo e do terror. O terror é depois da queda da Bastilha. O grande medo é quando o pessoal começa a se revoltar, matar nobres e pegar as terras, tudinho. E aí, pessoal, a gente tem os ideais iluministas que eles querem. O que eles querem? Eles querem liberdade. Liberdade para trabalhar e eu usar o dinheiro no que eu quero, não a nobreza usar o dinheiro e eu passar a pobreza. Igualdade. Ter direitos do povo, tá bom? Só que aí o rei não aceita isso. Ele quer festa de novo, ele quer os benefícios da nobreza. Ele não quer nada disso aí que eles estão falando. Por quê? Porque ele não acreditava que o rei é o escolhido de Deus e o povo ia se submeter mesmo que ele fosse injusto, tá bom? Enquanto Oliver Cromwell falava que Deus chamou o rei e se o rei não seguir os princípios de Deus ele vai ser deposto, na Revolução Francesa ele diz o seguinte: eu estou nem aí para ti, rei. Eu sou anti-Deus agora. A figura do rei para mim não existe mais. E agora o Senhor vai ser deposto. Tanto é que essa data é a data da queda da Bastilha. 1789. Tá bom? Vamos repetir, pessoal? 1789. Tá bom? Vamos gravar essa data. Isso é muito importante. O que era a Bastilha, pessoal? A Bastilha era o local onde o rei prendia o pessoal que estava contra ele. E não só prendia, sabe? Ele também torturava quem estava na Bastilha, tá bom? Era a tortura. Era o símbolo do poder do rei. Aí de repente Filipe chegava lá para o rei e dizia assim: ô rei, eu queria algumas coisas aqui para mim. Eu queria que o senhor pudesse cuidar das minhas coisas, que a gente parasse de pagar os impostos para o senhor, o imposto para a igreja. Eu quero que isso acabe. Aí o rei dizia o seguinte: ó, tu vai passar umas férias na Bastilha, entendeu? Tu vai ter teu braço quebrado, tá bom? E tu vai para a Bastilha ser um pouco massacrado ali na Bastilha. Era mais ou menos isso que acontecia, tá bom? E aí o povo vai, e isso aqui era um símbolo das injustiças do rei, a Bastilha, tá bom? Aí de repente o povo vai lá, destrói aquela prisão, corta a cabeça da pessoa que era o responsável pela prisão, destrói aquilo, leva os tijolos para casa e diz:
nós destruímos o símbolo do poder do rei. E se o Senhor não se cuidar, o rei é o próximo, tá bom? Inclusive, olha o que acontece. O rei, diante disso tudo, ele vai lá e contrata mercenários europeus. Vão matar o povo. Se o povo odiava o rei, quando o povo contrata o mercenário para matar o rei, ele odeia mais ainda, tá bom? E aí, pessoal, é aí que acontece, tá bom? E aqui a gente tem essa galera, Danton, Robespierre e Marat. Robespierre, ele fazia parte da nobreza. Quando o rei Luís XVI chega, Robespierre faz um discurso de agradecimento a ele, faz um louvor a ele. Só que depois que acontece esse processo, Robespierre mostra o gás, tá bom? Ele mostra que na realidade ele poderia estar sendo uma pessoa, ele é uma pessoa muito intelectual, muito inteligente, e ele poderia estar na direção daquela revolução. Marat era um homem que, durante o processo de revolução, ele era muito pobre e ele tinha que se esconder dentro do esgoto, tá bom? Da França. Ou seja, o esgoto era o melhor lugar, só para você ter uma ideia, tá bom? Só para você ver como o negócio estava maluco, tá certo? E aí o que acontece? Marat, nos esgotos, ele ganhou uma doença de pele, tá bom? E por isso ele precisava ficar tomando banhos medicinais a maior parte do dia, tá bom? Só que enquanto ele tomava banho medicinal, o que ele fazia? Ele era muito revoltado com a vida, pessoal. O que ele fazia? Ele fazia uma lista de quem devia morrer na sociedade, entendeu? Ele fazia uma lista do que deveria fazer na revolução. É isso mesmo, toma um susto mesmo, porque é terrível, tá bom? E Danton, ele era aquela pessoa da oratória, ele falava cidadãos e cidadãs, o povo. Então, ele dominava a consciência do pessoal na oratória, tá bom? E aí, pessoal, é que vai começar e depois as tropas revolucionárias, as questões dos sans-culottes, tá bom? Eu vou escrever para vocês na próxima aula quem são os girondinos, jacobinos e sans-culottes, tá bom? E aí, pessoal, eles conseguem dominar, destituir a Assembleia Geral, fazer uma espécie de república, tá bom? E a gente vai, logo a gente vai em torno da decapitação do rei, decapitação da Maria Antonieta, da família do rei, tá bom? E da época do Grande Terror. Isso, pessoal, a gente vai ficar para a próxima aula, tá certo? Obrigado, até a próxima.